Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora e por meio das suas redes sociais. Você está me permitindo entrar na sua casa mais uma vez. Muito obrigado pela sua permissão. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. E que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro. Seja bem-vindo a esse canal. Seja bem-vindo a essa plataforma. Independente de qual plataforma você esteja assistindo esse vídeo, seja bem-vindo. Seja o YouTube, TikTok, Quai, Instagram ou Facebook. Eis-me aqui para pregar para fazer a obra de Deus, para pregar a palavra do Senhor. Bem, hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: Raabe, do lixo da prostituição ao luxo de fazer parte da genealogia de Jesus. Vamos lá. Tema da mensagem: Raabe, do lixo da prostituição ao luxo de fazer parte da genealogia de Jesus. Nós vamos ver hoje como essa mulher aproveitou a chance que Deus deu e ela buscou a transformação da sua vida. Então você vai abrir sua Bíblia já de cara em Josué capítulo 2. Depois nós vamos ler Josué 6 e depois Mateus 1. É claro que eu não vou ler todos esses 3 capítulos, eu destaquei alguns versos. E antes de eu entrar no conteúdo da mensagem, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, se você não estiver inscrito. Não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são gratuitos, é um procedimento super rápido e isso sinaliza que você gostou do vídeo, que o vídeo é bom, que você quer que mais pessoas vejam, que você quer que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. Continuo aqui falando sobre o combate às fake news só até o final do ano. Já está chegando o final do ano, a partir de janeiro parei com esse assunto. Os textos estão aí e a palavra está sendo pregada. Os textos que a Bíblia tem para falar sobre o que é fake news, sobre o quanto Deus se desagrada, já estão aí nos comentários. Eu estou colocando isso já há uns 2 anos e estou falando disso já há uns 2 anos. E também estão aí nos comentários os links para você consultar as notícias que você vê na internet, nas redes sociais. E eu também quero dizer para você que, caso você queira me convidar para pregar na sua igreja, telefone para contato está aí nos comentários, tem o WhatsApp, eu não cobro para pregar, não cobro, tá certo? E é isso. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são gratuitos, levam apenas alguns segundos. Você com isso sinaliza que você gostou do vídeo, que você gostou do conteúdo, que você quer que mais pessoas vejam. E eu quero que você se inscreva aqui nessa plataforma, tá? Você está vendo os vídeos aí? Quero te pedir para me acompanhar. Clica aí, ó. Clica aí no botãozinho aí para me seguir, para me acompanhar, tá bom? E aí você vai ficar recebendo sempre notificações que tem vídeos sendo colocados aí na plataforma. Hoje eu vou falar sobre a série Acredite em Si Mesmo e Mude Sua História, que é outra série que eu vou encerrar no final do ano. Hoje é o penúltimo episódio da série. E eu vou falar hoje sobre um jogador chamado Cafu. Eu quero que você pegue a história dele, como você tem pego as histórias que eu tenho contado anteriormente, dos cantores, dos conjuntos, e semana passada falei do Garrincha. Então eu quero que você pegue essa história e você adquira essa experiência para a sua vida. Vamos lá. O Cafu, ele é um garoto, um rapaz que foi nascido em um bairro pobre de São Paulo, Vila Irene, o bairro. Inclusive no dia que ele conquistou junto com a seleção o pentacampeonato do mundo em 2002, ele, quando ele era o capitão, ele levantou a taça e falou, agradeceu ali a Vila Irene, onde ele nasceu. Bem, o Cafu, ele foi rejeitado em muitas peneiras, tá? Só que ele nunca desistiu. E aqui eu já quero aproveitar e falar para você que está me vendo aí.
Caramba, não é porque você foi rejeitado no primeiro teste profissional, seja para jogador de futebol, para ator, para qualquer profissão. Não é por causa disso que você vai desistir. Você pode ter sido, pode não ter passado na primeira prova de concurso que você fez, você não pode desistir. Você tentou começar um ministério, um conjunto, seja lá como for, mas não deu certo. Não é para você desistir no primeiro fracasso. As histórias que eu tenho contado para vocês, elas mostram que toda essa galera aí que eu estou citando é uma galera que persistiu, não parou no primeiro fracasso. E para você que é cristão, você ainda tem um diferencial, que é o quê? Buscar no Senhor. Ele abra portas, lhe dê estratégias, lhe dê direcionamento, lhe dê calma, lhe dê sabedoria. Você ainda tem essa ferramenta, porque você um dia abriu seu coração para Jesus. Então você que é cristão, você que não pode desistir mesmo. Então vamos lá. Cafu, voltando para o Cafu. Ouvindo um monte de não pelo meio da cara, até que ele conseguiu passar na peneira do São Paulo. Vamos lá, o Cafu é um cracaço de bola? Não, não é. Ele não é um cracaço de bola, não. Da geração dele, você tinha jogadores que estavam anos-luz na frente dele em termos de talento. Naquela seleção de 2002, você tinha quem? Rivaldo, Ronaldo, o fenômeno, o Roberto Carlos na lateral esquerda. Você tinha aí Djalminha, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, os caras que, não tenho dúvida, que jogavam muito mais bola do que o Cafu. Mas ele se destacava pelo preparo físico. E só para você saber, caso você não saiba, ou caso você não lembre, o Cafu não era originalmente lateral direito, não. Ele originalmente jogava no meio de campo. Você pode pesquisar. O técnico que deslocou ele para a lateral direita foi o Tele Santana. Qual foi a visão do Tele Santana? O Tele Santana, ele sempre foi conhecido por ser um técnico que gostava de jogadores talentosos no meio de campo. Não foi à toa que a seleção que ele montou em 1982, que deu aula de futebol e não teve sorte de ser campeã, aquela seleção, você olhava o Falcão, o Sócrates, um Zico no meio de campo, aquilo era um luxo. Você olhava lateral direito, Leandro, lateral esquerdo, Júnior, esse que é comentarista, né? Pô, os caras eram super talentosos. Mas o Cafu, ele tinha um preparo físico extremamente avantajado. E naquela época que o Tele Santana teve a sacada para deslocar o Cafu da lateral, do meio de campo para a lateral, porque havia uma carência de laterais direitos na seleção. Você só tinha o Jorginho naquela época. Eu não tinha nenhum outro lateral direito que estivesse ali à altura do Jorginho para disputar posição na seleção, coisa e tal. E o Tele Santana, aproveitando que ele queria montar um meio de campo no São Paulo com jogadores mais talentosos, aproveitando o preparo físico do Cafu, deslocou ele para a lateral direita. E foi por ali que ele se destacou, participou da seleção de 94 como reserva, 98 eu acho que ele também era reserva, se eu não estou enganado, reserva imediata do Jorginho, mas 2002 ele assumiu a titularidade. Então, o que eu destaco no Cafu é a sacada que ele teve para aceitar a ideia do técnico e mudar de posição, aproveitou um atalho para poder chegar à seleção, porque para ir disputar no meio de campo com aqueles caras, eu acabei de falar, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Djalminha, Kaká, e tem outros que eu não estou nem lembrando aqui, César Sampaio, tinha vários jogadores muito anos-luz na frente dele em termos de talento, então ia ficar ruim para ele, vamos combinar. Então ele teve a sacada de ir para a lateral direita, aproveitou essa brecha que o Tele Santana deu a ele, e a questão da resiliência dele, de não ter desistido em meio a tantos nãos que ele ouviu pelo meio da cara, e pelo fato dele não ficar simplesmente se lamentando por ser um garoto pobre de uma comunidade pobre. Ele lutou para poder melhorar de vida, para poder dar algo melhor para a família dele. E é essa inspiração que eu quero que você pegue desse episódio, dessa série que eu estou contando para você entender isso, tá? Não é o primeiro não que você ouviu de uma namorada que você vai, não quero saber de ninguém. Não é porque acabou o seu casamento, eu não quero mais saber de ninguém.
Ah, não é porque você perdeu o emprego, é o fim do mundo, nunca mais vou trabalhar. Não, não é nada disso. Você tem que pegar, se animar e seguir em frente, lutar, batalhar, correr ao lado. Quem corre atrás está em desvantagem. Correr ali ao lado, lutar para poder alcançar a vitória, para poder chegar. A vitória só vem para quem luta. A vitória não vem para quem fica parado se lamentando, não. A vitória não vem para quem fica reclamando da vida, não. A vitória só vem para quem luta, tá? E eu vou dizer mais uma vez aquela famosa frase: só no dicionário que o sucesso vem antes do trabalho, tá? Só no dicionário. Tá certo? Na vida real, o trabalho vem antes do sucesso. A luta vem antes do sucesso. Na vida real, o sucesso só vem depois do trabalho. Muito trabalho, muitas vezes, diga-se de passagem. E que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida e que você se inspire nessa história para você melhorar de vida, para você mudar de vida. Continua aqui até o final. Tem muita coisa legal para você ainda, hein? Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento, eu peço isso para você. Poxa, me ajuda aí. Isso é rapidinho, você consegue fazer. Você vai levar só alguns segundinhos para você curtir o vídeo, deixar um comentário e compartilhar. Você com isso vai sinalizar que você gostou, que o vídeo é bom, que você quer que mais pessoas vejam, que você gostou do conteúdo. E por falar em conteúdo, eu quero que você se inscreva aqui. Clica aí, ó, nesse botão aí, ó, que tem aí para você se inscrever aqui nessa plataforma, para que você possa receber notificações, ver mais vídeos. Eu coloco vídeo todo dia aí na plataforma. E eu quero muito que você veja isso. Na plataforma vermelhinha dos vídeos grandes, completos, eu boto uma vez por semana um vídeo lá. Nas plataformas menores eu posto todo dia. Eu faço as edições, os cortes, eu coloco o vídeo lá todo dia. Então, eu quero que você faça isso aí por mim. E deixa eu te falar uma coisa. Caso você queira me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está aí nos comentários. Eu não cobro para pregar, tá? E os meus livros, todos eles estão aí nos comentários, tá? Os nomes de cada um, os links de venda de cada um e os sites onde você pode adquirir cada um dos vídeos, tá bom? Bem, eu quero agora trazer para você a mensagem de Natal que eu quero deixar para você. Tá? Você que tem me visto aí durante o ano, eu quero deixar a seguinte mensagem de Natal para você. O Natal, ele é a maior festa cristã. É uma data que é reservada de acordo com o calendário cristão. Então nós que somos cristãos celebramos o Natal porque nós lembramos do nascimento de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que foi enviado por Ele para morrer na cruz por nós. Com o seu sacrifício, seu sangue derramado na cruz, Ele nos livrou dos pecados e Ele restaurou a intimidade original que nós tínhamos com Deus e que perdemos por causa do pecado de Adão e de Eva. Lembram? Adão e Eva foram expulsos do paraíso e a partir dali somente o sumo sacerdote podia se apresentar diante do Senhor uma vez por ano, no Santo dos Santos, para expiar os pecados do povo. E quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, simbolizando o quê? Que a partir daquele momento o nosso acesso direto a Deus estava liberado, como está até o dia de hoje. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Eu quero trazer uma reflexão sobre o que é o Natal. É bacana passar o Natal reunido em família? Super legal. A família toda reunida em volta da mesa, aquela mesa com bastante fartura. E tem tender, tem chester, tem pernil, tem peru, tem salpicão, tem maionese, tem farofa.
tem castanhas, nozes, avelãs, o famoso arroz com passas, tem a famosa sobremesa que o tiozão do pavê logo já se entusiasma para fazer aquela piadinha infame, é para ver ou para comer? E tem também a sobremesa do manjar, aquele doce que é feito com coco, que também o tiozão aparece lá, você gosta de manjar? Então tem essas piadas aí que são típicas do Natal, isso é muito bacana, beleza, super válido, show de bola. De repente a sua mesa talvez não tenha essa fartura toda, porque eu não sei quem é você que está vendo esse vídeo, não sei qual é a sua condição financeira para você montar uma mesa de Natal, se vai ter isso tudo que eu falei ou se não vai. Não sei como vai estar a sua mesa, beleza. Eu também não faço ideia se você vai conseguir reunir a família toda ou parte dela, ou se você vai passar o Natal trabalhando, como tem muita gente que cai nessas escalas de trabalho aí, que às vezes tem que trabalhar. Não sei se você vai passar, infelizmente, num hospital, fazendo companhia para algum ente querido que está internado, que vai passar o Natal internado. Eu não sei se por alguma circunstância da vida que às vezes é alheia à sua vontade, você vai passar o Natal sozinho, não sei. Natal normalmente é muito marcado pela questão da árvore de Natal. Não sei se você tem a tradição de montar a sua árvore de Natal ou se não tem. Quem monta, não tem problema nenhum, é um enfeite, é bacana. Aquela árvore de Natal montada com as luzes, pisca-pisca, as bolinhas. Tem gente que bota até um pouquinho de algodão para simbolizar neve. Tem gente que bota aqueles pisca-piscas na porta de casa e tal. E tem gente que ainda cultiva a lenda do Papai Noel, lembrando que é apenas uma lenda. A gente comemora tradicionalmente reunindo a família na noite do dia 24 de dezembro e coisa e tal. Tem família que espera até a meia-noite, do 24 para 25, para poder celebrar, para poder cear, sentar na mesa e comer. Tem gente que vai nos belisquetes ali antes da meia-noite. Cada família tem a sua tradição. Aí, antes que apareça algum suposto teólogo para ficar debatendo que Jesus não nasceu em dezembro, bom, nem os teólogos e historiadores são unânimes em afirmar quando exatamente nasceu Jesus. Podemos até, teoricamente, até acreditar, de acordo com a própria Bíblia, que Jesus não nasceu em dezembro, porque no hemisfério norte, onde fica o Oriente Médio, onde Jesus nasceu, Belém da Judéia, dezembro não teria o céu estrelado, como a Bíblia diz que os magos foram guiados pelas estrelas do céu. Jesus pode ter nascido em março, abril ou maio, mas o que isso importa? Se nós somos conhecidos por celebrar o Natal no dia 24 de dezembro, 24 para 25. Eu estou gravando esse vídeo na madrugada do dia 20 de dezembro de 2024. Eu não sei se você vai estar vendo esse vídeo antes do Natal ou depois do Natal. Mas eu quero que você entenda, no meio disso tudo que eu falei aí, independentemente se você vai passar sozinho, ou se você vai passar trabalhando, ou se você vai passar com a família toda reunida em volta da mesa, independentemente se vai ter troca de presentes entre todo mundo, ou se vai ter apenas um amigo oculto, como nós chamamos no Rio. Em outros lugares essa cerimônia é chamada de amigo secreto. Não sei se tem isso na sua família, se não tem. Não sei se a sua mesa vai ter aquela fartura toda que eu falei, ou se vai ter pouca coisa, ou se infelizmente você está numa situação precária que só vai ter aquilo que foi doado pela igreja ou por alguma ONG que trabalha com a questão de combate à fome, aquela cesta básica, enfim. O mais importante de tudo que eu quero dizer para você é: uma pessoa não pode faltar nesse dia: o aniversariante, Jesus Cristo. Ele é o único que não pode faltar. Independentemente de onde você vai passar o Natal, com quem você vai passar o Natal.
Antes que você fique perguntando, mas com que autoridade você pode falar? Você tem ideia do que é passar o Natal sozinho? Tenho, porque eu já passei. Por circunstâncias alheias à minha vontade, eu já passei. Alguns natais sozinho, então eu sei o que eu estou falando. Conheço como funciona passar o Natal sozinho. Você não sabe como é passar o Natal trabalhando? Sei, que eu já passei alguns natais trabalhando. Quando eu trabalhava em call center, aquelas centrais de atendimento que caem naquelas escalas de Natal de Ano Novo, eu passei 2 natais trabalhando. 1997 e 1998. Eu saí do trabalho a 1h da manhã. Cheguei em casa, obviamente meus filhos já estavam quase dormindo, coisa e tal. Então eu sei como funciona passar Natal sozinho. Graças a Deus só nunca passei num leito de hospital, nem como paciente e nem como acompanhante. Graças a Deus essa experiência eu nunca tive. Mas passar o Natal sozinho, eu sei como funciona, sei como é. Passar o Natal trabalhando também sei como é. Então eu me sinto com autoridade para falar sobre esse assunto. Que o mais importante de tudo é você lembrar que, independentemente de tudo, Jesus vai estar presente na sua... Ele precisa estar presente no seu Natal. Ele é a pessoa mais importante. Ele não pode faltar. Ainda que você só tenha um básico para comer na noite de Natal, você agradeça a Deus. Mesmo que você esteja sozinho, só com o básico, você agradeça a Deus e convide Jesus para fazer parte do seu Natal. Ele é o mais importante. E eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal. Que Jesus se faça presente na vida de cada um de vocês. Estou falando de Jesus, eu não estou pregando religião. Mais uma vez eu quero ressaltar isso para você. Até porque muitas vezes você comemora o Natal e de repente você nem é cristão, você tem outra religião. Não importa, não estou discutindo isso aqui. Às vezes você comemora o Natal porque tem aquela coisa da família reunir, coisa e tal. Beleza, tranquilo, isso é maravilhoso. Pô, passei muitos natais assim. Sou de família grande, minha infância e adolescência, sou de família grande. Bem grande, o lado da minha mãe a família é grande pra caramba. O lado do meu pai a família é um pouco menor, mas também não é uma família pequenininha. Então eu sei como funciona, tá? Então, independentemente de você estar passando com muita gente ou pouca gente, hoje muitas famílias se reúnem em espaços menores, poucas pessoas, enfim, são circunstâncias da vida que não compete a mim aqui ficar analisando. Cada família tem as suas particularidades. Mas, acima de tudo, lembrem que Jesus é a pessoa mais importante. Deixa o Lula em casa, tá? Na hora de você se reunir com sua família. Deixa o Bolsonaro em casa, pelo amor de Deus. Vamos parar com essas discussões. Tem família que está rachada, dividida, não pode nem sentar todo mundo junto porque vê um palhaço para ficar falando de Bolsonaro. Que esses são os que mais tumultuam, são os que falam do Bolsonaro, são os que mais tumultuam o ambiente. Porque os que falam do Lula geralmente ficam quietinhos. A grande maioria das pessoas que eu conheço que vota no Lula fica quietinho, fica na delas lá, não provoca, não fica enchendo o saco de ninguém. É claro que tem algum mala que faz, mas eu não conheço. Mas infelizmente eu conheço gente que vota no Bolsonaro. Os que eu conheço são os malas sem alça, que tumultuam tudo que é reunião familiar, porque querem levar Bolsonaro para dentro da casa. Pelo amor de Deus, deixa esses assuntos de fora. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Leva somente Jesus. Ele é o mais importante, ele é o aniversariante. Amém? Feliz Natal! Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento, eles são gratuitos, eles são rápidos e eles sinalizam que você gostou do vídeo, que o vídeo é bom, que você quer que mais pessoas vejam. E é isso que eu quero convidar você. Quando você fizer isso aí, você vai estar me ajudando a fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. E
Agora eu quero falar sobre os meus livros, mais uma vez. Mais uma vez eu quero falar sobre cada um dos meus livros. Vamos lá. O primeiro deles, eu quero falar sobre O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Foi o meu primeiro livro, o livro que eu lancei em novembro de 2022. Lancei na versão digital. Eu estava começando como escritor e esse livro Deus tocou no meu coração de compartilhar os conhecimentos que eu adquiri com minha experiência profissional na Caixa Econômica, negociando dívida de cliente, com minha experiência pessoal como cliente, pegando erros que eu cometi, minha formação acadêmica de administração, de meus estudos, de minhas pesquisas. Juntei tudo e coloquei à sua disposição esse livro, com informações assim super fundamentais. E eu quero que você aproveite aí, se você estiver vendo esse vídeo no fim do ano, já que eu estou gravando na madrugada do dia 20 de dezembro de 2024, você pode estar vendo esse vídeo aí no final do ano. Ou você já pode estar vendo já no ano que se inicia, está se iniciando aí. Enfim, eu quero que você dê atenção a cada capítulo, tá? Cada capítulo. O capítulo no qual eu falo sobre todo o dinheiro que entra, as receitas. Quero que você tome cuidado especial com cada uma das receitas, que você aprenda a não fazer planos com receitas que não são fixas, que é um assunto que eu trato ali nesse capítulo que eu falo sobre receitas. Eu quero dar só uma palhinha aqui para você. Eu quero que você compre o livro para você se aprofundar. Existem pessoas que entram em ruína financeira porque montam seu orçamento, por exemplo, com dinheiro que não é fixo. O que é dinheiro que não é fixo? Vamos lá. Comissão. Um exemplo é comissão. Outro exemplo é a função gratificada, ou seja, quando o camarada trabalha numa empresa e é promovido, por exemplo, a gerente. Órgãos públicos têm muito isso. Você recebe uma função gratificada. Pode ser de gerente, supervisor. Eu já recebi esse tipo de função na empresa que eu trabalhava, na Caixa Econômica. Só que é uma função que ela não é sua. Ela é da empresa. A empresa ela dá, mas se ela achar que não está bom, ela tira. Ou se você achar que não está bom, você entrega. Eu tive função 3 vezes e perdi função 3 vezes. A primeira vez por iniciativa do gerente da época, que tirou de mim e deu para um outro amigo dele, o qual ele queria colocar de volta num patamar que o cara tinha caído, mas não vem ao caso aqui. A segunda vez eu perdi porque eu me recusei a fazer uma determinada coisa. Eu bati de frente com uma pessoa hierarquicamente superior a mim. E a terceira vez eu perdi pelo mesmo motivo da segunda. Eu bati de frente com uma pessoa hierarquicamente superior a mim. As 2 vezes que eu bati de frente foi porque nas 2 vezes as pessoas queriam coisas que não cabia a mim fazer. A primeira vez que eu bati de frente foi porque a pessoa hierarquicamente superior a mim queria que eu fizesse alguma coisa que não estava prevista no normativo, eu me recusei. E a segunda vez que eu bati de frente foi porque o bonito do gerente superior a mim queria que eu desse prioridade às coisas dele, mesmo que tivesse que passar por cima de qualquer outra coisa. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Existem coisas que são prioridades que você tem que colocar na frente, até mesmo que o gerente está pedindo ali, que não era coisa tão prioritária. Se fosse coisa realmente prioritária, eu faria, mas era coisa que poderia esperar um pouco. Mas o bonito, ele queria se prevalecer do cargo, mas enfim, então... E eu sempre tive isso na minha mente. Eu nunca estabeleci meu orçamento financeiro com base nessas funções que eu tive, para eu não quebrar a minha cara. E eu vi muito colega quebrar a cara assim. Porque a função você tem, de repente você perde. Falei de comissão. Comissão é sazonal. Por exemplo, quem trabalha em comércio arrebenta agora em dezembro com as comissões. Mas em compensação, no começo do ano, cai pra caramba. Adicional noturno, já vi gente se arrebentar com esse negócio de adicional noturno.
O adicional noturno, a empresa pode acabar com o turno da noite, pode transferir você para o turno do dia, e você perde o dinheiro, você montou seu orçamento em cima daquilo, babou, deu ruim. E eu quero que você preste muita atenção nesse capítulo. Esses são alguns dos assuntos que eu falo, dei só uma palhinha. Quero que você compre o livro, para que você aproveite o conhecimento e você consiga crescer profissionalmente e transformar sua vida financeira para algo melhor do que o que você vive atualmente. Porque é possível. Eu não estou falando de ser milionário, eu estou falando de você viver de forma tranquila com aquilo que você recebe. Você organizar sua vida financeira com aquilo que você recebe, e a partir do que você organizou já a sua vida financeira, com o que você recebe, você planejar melhorar sua vida financeira. Por exemplo, quando você organiza sua vida financeira, você consegue se planejar até para estudar, para melhorar sua vida financeira. Para você cursar uma faculdade, para você cursar uma pós-graduação, para você fazer um curso de qualificação, enfim, até para você melhorar sua vida profissional, você precisa estar com a finança organizada. Você conseguiu entender o mistério? E é isso que eu quero que você pegue aí, ó, essa informação. O dinheiro nosso de cada dia. Como é que eu compro? Disponível na plataforma Amazon.com.br, na versão digital somente. Amazon.com.br. Está aí no comentário o link de vendas, e está aí no comentário também o site da Amazon, para você entrar nele e colocar lá na pesquisa o nome do livro e pronto, adquirir. Aí, em 2023, eu lancei essa obra-prima aqui, ó, de Lodebar para Wonderland. Esse é um livro que é basicamente voltado para quem quer verdadeiramente mudar a história da sua vida no que diz respeito a questões de vida espiritual, questões de dar a volta por cima. Aqui eu reuni 11 histórias reais, tá? Eu mudei nomes, mudei datas e mudei locais, para que as pessoas não sejam identificadas. Porque, na verdade, isso aqui não é um livro de fofoca para você saber que é o fulano, que é o Beltrano, que é o Cicrano. É para você entender que essas pessoas daqui são pessoas reais e que quando elas abriram o seu coração os seus corações para Jesus, elas aproveitaram a oportunidade para dar a volta por cima e mudar a história da sua vida. Tá? Do mesmo jeito que essas pessoas fizeram, você pode fazer também. E eu quero que você aproveite. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Eu estou gravando ele na madrugada do dia 20 de dezembro de 2024. Então eu quero que você entenda que isso aqui, ó, é um excelente presente para você mesmo se presentear, para você começar a mudar a história da sua vida. É um excelente presente para você dar para alguém, para você ajudar alguém numa caminhada, tá? É um livro que tem princípios cristãos, é claro, porque eu sou um escritor cristão. É um livro que tem textos da palavra de Deus. É um livro no qual eu aponto para Jesus, como eu falo sempre. Eu não aponto para religião, eu aponto para Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu aponto para Jesus, não aponto para religiões. Olha que bacana, ó. Aqui na primeira orelha tem um texto para você meditar. Na segunda orelha eu tenho aqui todas as minhas redes sociais. Na quarta capa tem um texto para você meditar. E dentre as histórias que eu separei aqui para você, eu quero que você preste atenção em cada uma delas. São 11 no total. São histórias assim, as mais variadas, tá? Pessoas que deram a volta por cima em situações as mais diversas. E uma dessas pessoas, que eu quero que você conheça um pouco mais da história, do Augusto. Um cara que era bem sucedido, tanto ministerialmente quanto profissionalmente, tinha um casamento estável, um casamento de muitos anos, mas esse casamento estava atravessando algumas dificuldades, e no que ele e a esposa foram buscar aconselhamento com o pastor deles, que era um amigo deles desde há muito tempo, o que aconteceu foi que esse pastor confundiu as coisas e aproveitou ali
e se aproximou da esposa do Augusto, a Cláudia, e acabou com o casamento do Augusto. E acabou com o próprio casamento também. O resultado de tudo isso, da volta por cima que o Augusto deu, quero que você leia aqui, ó, de Lodebar para Wonderland, que é para você entender que não é o fim. Por piores que sejam as coisas, não é o fim. O Augusto deu a volta por cima nessa história aí. Assim como a Catarina deu a volta por cima depois de ter sido perseguida na igreja e ter ido parar no mundo. Assim como a Tamires deu a volta por cima depois que teve um casamento fracassado, mal sucedido, porque ela casou sem amor, com um homem bem mais velho. Assim como todas as outras histórias que tem aqui. São 11 no total. Cada uma dessas pessoas deu a volta por cima quando abriu seu coração para Jesus. E é sobre isso que eu falo aqui. De Lodebar para Wonderland. Ah, como é que eu compro esse livro? Onde eu compro? Vamos lá. Versão impressa. clubedeautores.com.br. clubedeautores.com.br. Está aí no site, está aí no comentário o nome do site e o link para venda. uiclap.com. uiclap.com. Aí nos comentários tem também o site e tem também um link de vendas. E o nome do livro. Livro.vc. Livro.vc. Está aí nos comentários também o nome do site e está aí também nos comentários o link de vendas para você entrar. O nome do livro você pega, está aí também nos comentários e aí você pode então adquirir o seu livro na versão digital. Perdão, versão impressa. Versão digital, amazon.com.br. amazon.com.br. Está aí o link de vendas no comentário, está aí também o endereço do site para você entrar. E quando eu tiver o privilégio de convidar de pregar na sua igreja, eu vou levar alguns exemplares do livro, você pode comprar diretamente comigo também, de Lodebar para Wonderland. Outro livro que eu quero apresentar para você aqui, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Esse livro eu lancei no começo do ano, desse ano de 2024. Lancei ele para poder passar para você tudo aquilo que eu pude aprender ao longo dos meus 34 anos de vida profissional, de 1985 a 2019. Coloquei aqui experiências que eu vivi, tendo em vista que eu procurei muito emprego na minha vida, participei de muito processo seletivo. Coloquei aqui os conhecimentos adquiridos através da minha formação acadêmica. Coloquei aqui também experiências profissionais que eu tive. Nessa área não foi um tempo muito longo em termos de experiência profissional, não vou mentir para você. Mas tive a oportunidade de entrevistar estagiários da Caixa Econômica, quando eu ocupei um cargo de supervisão, ainda que fosse um cargo ali eventual. E quando eu tive a oportunidade para administrar uma igreja, eu também tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas assim, para selecionar gente para trabalhar ali na igreja, para limpar, para fazer alguma outra coisa, tá? Então, aqui eu resumi tudo que é experiência, juntando também com as pesquisas que eu fiz, é claro, com as leituras que eu fiz, com as pesquisas que eu fiz. Então aqui eu tenho vários capítulos. Aqui eu falo sobre desde como você monta um currículo, os erros que a pessoa comete na hora que monta o currículo, até chegar na aposentadoria, o plano B, coisa e tal. Mas eu quero que você preste atenção em cada capítulo que está aqui, tá? Mas um deles que eu quero destacar é o da etiqueta corporativa. O que é etiqueta corporativa? Etiqueta corporativa, você já sabe que se refere à educação. Como é que você se comporta na empresa, enquanto você é funcionário da empresa. Tá? Você já passou por todo o processo, já entrou, já foi contratado. Tá? É diferente. Entrevista de emprego eu tenho aqui um capítulo falando só disso. Dinâmica de grupo, um capítulo falando só disso. Apresentação pessoal, tem um capítulo falando só disso. Marketing pessoal, tem um capítulo falando só disso. Redes sociais, tem um capítulo falando só disso.
Agora eu quero entrar na etiqueta corporativa, que é como você se comporta dentro da empresa enquanto você é funcionário. Ah, mas como assim? Eu vou te explicar agora. Quando você é contratado para trabalhar, querendo você ou não, gostando você ou não, você carrega o nome da empresa, tá? Portanto, a sua vida pessoal, como você procede, por mais que você queira dizer que não tem nada a ver, tem a ver sim, tá? Com aquilo que a empresa espera, tá? Se a empresa entende que o seu comportamento é um comportamento inadequado e que está manchando a reputação da empresa, se a empresa quiser demitir você, ela pode. Ah, mas que amparo legal que ela tem. Se você não tiver feito nada para ser demitido por justa causa, ela pode colocar você numa lista de demissão sem justa causa. O nome já diz, é sem justa causa. Ela paga você a indenização, libera o seu fundo de garantia. Se você tiver no prazo para seguro-desemprego, você recebe seguro-desemprego. Ela pode alegar que ela queria reduzir quadro. Ela não precisa especificar nada além disso. Ah, estou reduzindo o quadro. Eu preciso capitalizar minha empresa, eu preciso aumentar meu lucro, eu preciso diminuir meu prejuízo. Não. Coloca como redução de quadro, redução de folha de pagamento e pronto. Você perde o emprego e fim de papo. O empresário não precisa ficar especificando, não. E deixa eu te falar uma coisa aqui, tá? Já que eu toquei no assunto justa causa. Caso você não saiba, eu sugiro a você pesquisar o artigo 482 da CLT. Ali tem elencados todos os motivos que levam uma empresa a demitir alguém por justa causa. E um deles é embriaguez habitual ou em serviço. O nome já diz, habitual ou em serviço. Traduzindo, se você está fora do seu lado de trabalho, mas você vive se embebedando, aí se mete em confusão na rua porque ficou bêbado, bateu com o carro porque ficou bêbado, e isso é habitual em você, se a empresa quiser encrencar e mandar você embora por justa causa, pode, tá? E não entra numa de achar que a empresa não tem nada a ver com a minha vida, não. Mas se ela quiser radicalizar, pode. É muito raro até isso acontecer, mas se ela fizer, amparada pela lei ela está, se ela tiver com tudo documentado bonitinho, você se lascou. E outra coisa, redes sociais, sua conduta nas redes sociais, tá? Tem muita gente que está perdendo emprego por causa de redes sociais. Além de eu ter um capítulo específico para falar sobre redes sociais, tem aqui, na parte de etiqueta corporativa, isso se inclui também. Você não pode usar suas redes sociais e postar qualquer porcaria. Ah, mas a rede social é minha, é pessoal. Cara, se você é um funcionário da empresa e se a empresa entender que suas postagens elas mancham a reputação da empresa, você se lascou, amiguinho. Como eu falei para você, você pode rodar, perder o emprego, a empresa botar lá que foi uma redução de quadro, redução de folha de pagamento e pronto, você rodou. Simples assim. Você precisa aprender a usar as redes sociais e até para você sair da empresa, tá? Eu quero agora aqui pegar 2 exemplos do futebol e ligados ao Botafogo. Vamos lá. Em 2023 o Botafogo estava com o técnico aí, Luiz Castro. Ele montou o time, ele chegou em 2022, montou o time, coisa e tal. 2023 o time estava jogando pra caramba na liderança, tinha tudo para ser campeão. O Luiz Castro não soube sair do Botafogo. O problema não foi ele sair do Botafogo. Ele recebeu uma proposta melhor, beleza, isso aí não é o problema. Faz parte da vida. Inclusive eu já troquei de emprego por iniciativa minha porque eu recebi proposta para trabalhar em lugar melhor. E já troquei de emprego por iniciativa da empresa. A empresa me mandou embora porque queria contratar alguém melhor que eu. Faz parte da vida. Faz parte da vida, tá? Mas você tem que saber sair. Quando é você que está saindo, você tem que saber sair. O problema foi que o Luiz Castro não soube sair. Como ele não soube sair? Ao invés dele chegar para a diretoria do Botafogo e dizer: olha só, diretoria, eu recebi a proposta do time tal da Arábia Saudita, estão me oferecendo isso assim, 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 assim.
vocês podem cobrir? A diretoria do Botafogo ia dizer, podemos. Ou ia dizer, não podemos. E ele simplesmente diria, pô, então vou meter o pé. Beleza. Mas não, ele ficou enrolando. Ia ficar, que ia sair, enrolou. Desestabilizou emocionalmente o time, que o time não sabia. Como é que o comandante não sabe para onde vai? O time bagunça, né? Ele meteu o pé. Ele simplesmente saiu pela porta dos fundos. Saiu de qualquer jeito, tá? Não foi o problema ele sair, foi como sair. Deixou o Botafogo desguarnecido de técnico. Aí o Botafogo teve que ir correndo ao mercado. E pior que nem foi tão correndo assim, né? Demorou. Aí achou um técnico horroroso, Bruno Lage, bagunçou tudo. Aí depois que bagunçou tudo, mandaram o cara embora, colocaram pior ainda, o Lúcio Flávio. Aí que desandou tudo de vez mesmo, aí que o Botafogo perdeu o título e trouxeram o Thiago Nunes, que piorou mais ainda. E isso entrou por 2024, até que trouxeram o Arthur Jorge. E o resultado está aí, o cara fez excelente trabalho, o Botafogo foi campeão brasileiro, o Botafogo foi campeão da Libertadores, ninguém pode contestar. Quem torce para outros, essa imprensa, principalmente a imprensa paulista, que tanto menosprezou o Botafogo, tem que engolir. O Botafogo jogou o melhor futebol, não tem nem o que contestar. O Botafogo foi lá na casa do Palmeiras, ganhou dos caras lá com toda a autoridade, sem ajuda de juiz. E em 2023 o Botafogo foi prejudicado muito por arbitragem, inclusive contra o Palmeiras aqui. Inventaram uma expulsão para o Adrielson com um cara que não tinha nem feito falta. E fizeram muita lambança, tá aí. Eu não preciso ficar falando como botafoguense, os vídeos estão aí. Fizeram muita lambança, mas interessante que era sempre, as lambanças eram sempre contra o Botafogo, sempre a favor do Palmeiras. Sempre o Palmeiras era beneficiado, sempre o Flamengo era beneficiado por arbitragem. Bom, deixa isso quieto, não quero nem entrar por esse lado, mas voltando aqui o Arthur Jorge, que é outro também que não está sabendo se posicionar. Ele recebeu propostas para dirigir outros times. Beleza, o trabalho do cara está valorizado. Então despertou interesse de clubes de fora do Brasil. Beleza, ok. Só que o Arthur Jorge tem que ter a dignidade de sentar com a diretoria e dizer para os caras, ó, eu recebi a proposta tal, vocês vão cobrir? Ou ele pode também dizer, pô, eu quero ir porque eu quero alcançar patamares maiores, melhores, sei lá. Mas ele tem que ter a dignidade de sentar e conversar com a diretoria. Não pode ficar como está aí, ó, pela imprensa. A imprensa dizendo que ele falou, a imprensa dizendo que ele não falou, isso é muito feio. Isso é muito feio. Então ele tem que se posicionar. E eu quero aproveitar o gancho aqui para falar de um outro técnico, que é o Fernando Diniz. O que iam fazer com ele agora também no Cruzeiro, pô, foi ridículo. O Cruzeiro só não fez porque o Fernando Diniz, todo mundo conhece, é um cara esquentado, ele não mede palavra, se ele tiver que falar, ele fala, ele não tem medo, e desde quando ele era jogador, ele era meio esquentadinho. É só você ver a entrevista que ele deu aí, foi no último jogo do Cruzeiro, se eu não estou enganado. Ele detonou a diretoria. Por quê? Porque ele soube por uma rádio de Minas, a Rádio Itatiaia, que ele seria demitido. E ele falou que seria uma coisa absolutamente errada, injusta. Ele detonou a diretoria do Cruzeiro, porque a diretoria queria demiti-lo através da rádio. Por causa dessa entrevista que ele deu, a diretoria voltou atrás. Mas se a rádio não ia inventar, a Rádio Itatiaia não ia inventar que a diretoria ia demitir o Fernando Diniz. Se a rádio colocou isso no ar, provavelmente ela tinha alguma fonte lá de dentro que já estava falando isso. Então, quer dizer, o cara saber que ia ser demitido pela imprensa, ridículo realmente. Então é isso, etiqueta corporativa é sobre isso. Até para você saber sair da empresa, você tem que saber sair. Porque você não sabe o dia de amanhã. Você pode precisar da referência de alguém da empresa que você trabalhou para um novo emprego. Você pode, de repente, a vida pode dar uma volta de 180 graus e você ficar na pior e ter que bater naquela porta lá para voltar a trabalhar. E aí? Será que você vai encontrar a porta aberta de novo com a sua conduta?
ou você vai encontrar a porta fechada na sua cara. Pois é, já parou para pensar nisso? Muita gente não para, né? Pois é. Cuide bem da sua carreira profissional. Aqui tem um monte de assunto para você. E é para você aproveitar e começar o novo ano aí, ó. Dar uma mudada na sua vida profissional, uma mudada para melhor, um upgrade na sua vida profissional. Ah, como é que você compra esse livro? Versão impressa, plataforma livro.vc. Livro.vc, tá aí nos comentários o site e também o link para você clicar e comprar. E caso você me dê o privilégio de pregar na sua igreja, vou estar lá com os livros para você adquirir comigo. E o livro mais recente que eu publiquei agora, em setembro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Esse livro aqui é um livro que está recheado de textos bíblicos, tá? Desses 4 livros que eu tenho aqui, eu posso dizer para você que esse foi o que eu coloquei mais textos bíblicos. Coloquei, os outros tem também, para poder referendar algumas coisas que eu coloquei aqui, mas esse aqui, ele está todo entremeado por textos bíblicos, porque eu trato de assuntos nos quais eu coloco um ponto de vista que para alguns pode ser polêmico, mas eu coloco o que a Bíblia diz que é para poder embasar aquilo que eu estou falando. E eu estou direcionando para as famílias, porque embora o avivamento seja algo individual, eu quero dizer para você que quando você individualmente busca o seu avivamento espiritual, automaticamente você vai levar a sua família a esse nível de avivamento. Você não precisa nem ficar buzinando no ouvido das pessoas não, porque muitas vezes o seu exemplo pode fazer com que outros sigam. Não é somente a pessoa ver que você para orar, que você dá uma parada para ler a palavra de Deus, mas a pessoa vê que a sua conduta melhorou, a pessoa vê que você começou a se tornar criterioso com aquilo que você vê na internet, com aquilo que você vê na televisão, com aquilo que você lê em termos de livro, de jornal, de revista, aquilo que você vê nos streamings, seu linguajar dentro de casa, na rua, na vizinhança. Os seus colegas de trabalho percebem a mudança. Até os seus irmãos na igreja percebem a mudança em você. Então o avivamento, a partir do momento que ele acontece individualmente, ele acaba sim contagiando positivamente as famílias. E eu quero dizer para você que você precisa comandar isso dentro da sua casa, tá? E é aqui que eu quero entrar com os assuntos do livro, tá? São 4 capítulos. Num deles eu pergunto: o que significa não colocar coisa má diante dos seus olhos? No segundo capítulo eu pergunto: quais são os critérios que devemos adotar para não permitir que coisa má entre nos nossos lares? No terceiro capítulo eu falo sobre a questão de guardar os nossos olhos, proteger os nossos olhos, né? Porque os nossos olhos são o espelho da alma. É o nome do capítulo. E o quarto capítulo eu falo sobre por que devemos tomar cuidado com quem entra nos nossos lares. Pois é. Então, dentro desses 4 capítulos, hoje eu quero destacar um pouco para você quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares. Vamos lá. Eu posso mentalizar aqui, fazer você mentalizar o seguinte: o que você vai assistir na sua televisão? Você tem que se esconder de alguém? Você tem que se esconder da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais? Porque de Jesus você não tem como esconder. Mas será que Jesus pode sentar do seu lado e ver o que você vê na televisão? Jesus pode sentar do seu lado para ver o que você vê na internet? Jesus pode sentar do seu lado para ver o que você vê, o que você lê?
nos livros, nas revistas, nos jornais. Então, quais são os critérios que devemos adotar? É sobre isso que eu falo aqui no livro, tá? Esse é um dos capítulos. Eu quero que você preste muita atenção, porque isso vai trazer para a sua vida um nível de intimidade com Deus muito grande, muito mais profundo. E nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento no qual a volta de Jesus está próxima, nós precisamos ter esse cuidado. A forma como nós criamos os nossos filhos, desde a infância, sendo criteriosos com aquilo que entra na nossa casa, através, como eu falei, de televisão, de celular, de streaming, internet, tal, é como nossos filhos vão crescer. Preste atenção, para você que é pai, você que é mãe. A criança é igualzinho um computador. Compra o computador na loja, compra o celular na loja, compra o tablet na loja, ele vem zerado. O que você joga dentro do celular, o que você joga dentro do tablet, o que você joga dentro do computador para ver, é o resultado, é a sua escolha. E o que você joga na cabeça da criança é o que ela vai reproduzir. Se você ensinar a sua criança os valores certos, ela vai reproduzir os valores certos. Se você ensinar os valores errados, ela vai reproduzir os valores errados. Não tem para onde correr. Eu quero que você aprenda uma coisa à luz da palavra de Deus, entre as muitas coisas que eu escrevo aqui, à luz da Bíblia. Você pode escolher o que você vai semear. A semente que você vai plantar, você escolhe. Mas agora a colheita você não escolhe não. Você só vai colher o que você semeou. Não adianta você escolher colheita, que não vai. Se você pegou uma semente de abacate e plantar, você não vai colher manga, você vai colher abacate. Se você plantar uma semente de banana, você não vai colher melancia, você vai colher banana. É isso que eu quero que você aprenda. E esse livro aqui tem todo um potencial para trazer para você esse tipo de conhecimento. Ah, como é que eu adquiro o livro? Vamos lá. Tem aí nos comentários. estantevirtual.com.br. estantevirtual.com.br, tá? Versão impressa. umlivro.com.br. umlivro.com.br, versão impressa. amazon.com.br. amazon.com.br, versão impressa. É só você, aí nos comentários você tem aí os links para venda, você tem os endereços dos sites, você tem o nome do livro, é só você colocar lá na barra de pesquisa lá o nome do livro, sem os sinais gráficos, direto. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, sem o ponto de interrogação do final e sem os dois pontos que separam a palavra avivamento das outras. Onde ele começa também tem um ponto de interrogação. Você tira os sinais gráficos, bota o nome do livro direto. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, e você consegue chegar lá e comprar, e assim você adquirir esse crescimento espiritual para você e para sua família. Olha aqui que bacana, ó. Primeira orelha eu tenho um texto para você. Segunda orelha tenho as redes sociais. Quarta capa eu tenho um texto. E aqui, ó, a capa para você ver como é que eu falo sobre família. Disponível para você. E também, no dia que eu tiver o privilégio de ser convidado para pregar na sua igreja, vou levar os exemplares para você adquirir. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são rápidos, são gratuitos, levam alguns segundos e você vai sinalizar que você gostou, que o livro é bom, que o vídeo é bom, que você quer que mais pessoas vejam, e com isso você vai fazer com que esse vídeo comece a viralizar e circular pelas redes sociais.
Bem, se você ainda não está me seguindo aqui nessa plataforma, clica aí, ó, para você me seguir, para você me acompanhar. Clica aí. Você vai receber vídeo todo dia. Na plataforma vermelha do vídeo grande, lá é uma vez por semana que eu boto. Nas outras, eu estou colocando vídeo todo dia. Amém? Vamos para o conteúdo da mensagem? Raabe, do lixo da prostituição ao luxo de fazer parte da genealogia de Jesus. Eu vou ler Josué capítulo 2, não vou ler o capítulo todo não, porque ele é grande, eu separei alguns versos. Depois eu vou ler Josué capítulo 6, não todo, alguns versos. E depois eu vou ler Mateus capítulo 1. Eu vou explicar para você minuciosamente, tá? Aquilo que Deus fez na vida de Raabe. Eu quero que você medite e acompanhe. Vamos lá. A partir de agora, hein? Vem comigo. Vamos ver primeiro Josué capítulo 2. Em Josué capítulo 2, o que aconteceu? O capítulo 2 começa com o planejamento de Josué. Tá? Josué planejando invadir para destruir, para tomar Jericó. Tá? E aqui ele vai dando as instruções. Vamos lá. Vou começar pelo verso 1. Do acampamento de Sitim, Josué, filho de Num, enviou 2 espiões ao outro lado do Jordão para examinarem a terra, principalmente Jericó. Eles foram para lá e ficaram na casa da prostituta Raabe. Verso 2. Mas durante a noite, alguém informou ao rei de Jericó que espiões israelitas estavam na cidade. Verso 3. Então ele mandou soldados à casa de Raabe, exigindo que ela entregasse os homens, porque eram espiões. Eles disseram a Raabe, conforme a mensagem do rei: esses homens foram enviados pelos oficiais israelitas para verem o melhor modo de atacar a nossa cidade. Verso 4. Raabe, porém, tinha escondido os 2 homens. Por isso, ela disse ao oficial encarregado: os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde vieram. Vamos saltar para o verso 8. Antes que os espiões se deitassem para dormir, Raabe foi ao terraço, onde ela escondeu eles. Verso 9. E disse a eles: sei muito bem que o Senhor, que vocês adoram, vai entregar essa terra a Israel. Todos nós estamos com muito medo. Todos os habitantes de Jericó estão apavorados. Verso 10. Pois já chegou até aqui a notícia de como o Senhor abriu caminho através do Mar Vermelho, quando vocês saíram do Egito. Sabemos também o que vocês fizeram a Seom e a Og, reis
dos amorreus, no outro lado do Jordão, como devastaram as terras e destruíram aqueles povos. Verso 11. Não é de admirar que estejamos com tanto medo. Depois de ouvirmos essas notícias, ninguém mais teve coragem, pois o Senhor, o seu Deus, não é um Deus qualquer. Ele é o supremo Deus do céu e da terra. Verso 12. Agora, só peço que jurem pelo Senhor que vão ter misericórdia da minha família, como tive de vocês. E quando Jericó for atacada, vocês darão um sinal bem claro. Verso 13. Para proteger a vida de meu pai e de minha mãe, bem como dos meus irmãos e irmãs, e tudo o que pertence a eles. Salvem as nossas vidas. Verso 14. Os homens concordaram. Se você não denunciar a nossa presença, tomaremos providências para que você e a sua família não corram perigo. Prometeram eles. Damos a nossa palavra de que arriscaremos a nossa vida para salvar vocês. Nós trataremos vocês com misericórdia e fidelidade quando o Senhor nos der esta terra. Aí vamos saltar para o verso 17. Demos o 14, vamos saltar para o 17. Mas, antes de sair, os homens tinham dito a Raabe: estaremos desobrigados do juramento que você nos levou a fazer. Ó 18. Se esta corda de fios vermelhos pela qual você nos ajudou a descer não estiver pendurado dessa janela quando entrarmos nesta terra, e também se todos os seus parentes, pai, mãe, irmãos e toda a sua família não estiverem dentro desta casa. 19. Não seremos responsáveis pela vida de ninguém que sair de casa. Neste caso não teremos culpa, mas juramos pela nossa vida. Quem estiver dentro desta casa não será morto nem ferido. Verso 20. Contudo, se você denunciar esta nossa missão, não teremos obrigação de cumprir o que prometemos. Verso 21. Assim será, respondeu Raabe. Ela os despediu e eles partiram. E ela deixou amarrada a corda vermelha na janela. Verso 22. Os espiões foram para as montanhas. Ficaram lá 3 dias. Enquanto isso, os perseguidores
desistiram da busca, depois de procurarem os espiões por todo o caminho, sem os acharem, e voltaram para Jericó. Verso 23. Então os 2 espiões desceram a montanha em que estavam escondidos, atravessaram o rio e contaram a Josué, filho de Num, tudo o que lhes tinha acontecido. E disseram a Josué: com toda a certeza, o Senhor vai entregar a terra toda em nossas mãos. Todos os seus moradores estão com muito medo de nós. Vamos lá. Vamos meditar aqui em Josué capítulo 2, o texto que eu li. Ele tem algumas verdades assim bastante importantes, bastante interessantes para nós aprendermos. Vamos lá. A primeira verdade que esse texto tem é a seguinte: Josué fez tudo conforme Deus mandou. Ele orou, ele buscou, ele planejou. E isso a gente tem que aprender, que em qualquer coisa que a gente fizer, tem que ter planejamento. A gente não pode simplesmente chegar, vamos que vamos. Um time de futebol, os técnicos bolam um planejamento tático ali, tá? Tem todo um preparo físico, tem todo um cronograma de treinamento. Para você crescer profissionalmente tem um planejamento, para as finanças também. Já falei sobre isso ainda há pouco quando eu anunciei meus livros. Enfim, tudo que a gente vai fazer na vida tem que ter planejamento. Tem que ter estratégia, tem que ter organização. E Josué se preocupou com isso. Primeiro ele mandou esses 2 espias, esses 2 espiões, para poder verificar como é a Jericó. Qualquer vulnerabilidade, enfim, eles ficaram por ali. Aí você pergunta, mas por que eles foram parar na casa de Raabe? Por que na casa dela? Justamente a prostituta. Eu posso falar uma coisa para você aqui numa boa? Algo que você já conhece, porque lá no primeiro livro de Samuel, quando Samuel botou o olho em Eliabe para ungí-lo rei de Israel, como Deus mandou Samuel ir à casa de Jessé, o belemita, né, de Belém, para poder ungí-lo, ungir um dos filhos dele como rei. Só que Deus não tinha dito ainda qual filho era. Samuel foi que tirou as conclusões dele. Viu Eliabe, o mais velho, alto, bonito, como a Bíblia diz. Ele achou que era Eliabe, era um cara que era soldado de Saul, mas Deus falou que não. E assim ele foi tentando ungir os outros, Abinadab, Samar, e foi indo. Não era nenhum deles que era do exército, mas estava lá num dia de folga lá. Até que Deus falou, não. Até que Deus falou com Samuel, que não era nenhum deles, e Samuel perguntou a Jessé, vem cá, teus filhos estão aqui todos? Jessé falou, não, o mais novo está trabalhando. Então a gente vai esperar o mais novo chegar. Assim Samuel falou. E quando Davi chegou, Deus falou, é esse aí. Então, eu quero dizer para você o seguinte. E aí Deus explicou para Samuel, eu não vejo com a aparência, eu vejo o coração. Eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Então Deus viu o coração de Raabe como um coração que queria largar aquela vida. E você vai ver no capítulo 6 que ela aproveitou a oportunidade. Ela queria largar aquela vida de prostituição. Ela era prostituta, como a Bíblia relata aqui. Ali onde os espiões ficaram, era o bordel que ela trabalhava, era dona, sei lá. Ali era o bordel da cidade. Era hospedaria barra bordel, vamos dizer assim. Então ela escondeu os espiões de Josué ali. E eu quero aproveitar aqui
fazer uma observação que talvez tenha gente que nunca tenha feito essa observação quando prega sobre esse texto. Os espiões de Josué estavam na casa de Raabe, que estava na cara que ali era um bordel. Era o lugar que ela trabalhava, se prostituía, vamos dizer assim. Enfim, eles se comportaram com dignidade. Eles não aproveitaram que estavam longe de Josué, que era o líder deles, para pecar. E essa observação eu quero fazer para nós aqui. Não importa onde nós venhamos a colocar os nossos pés. Podemos estar longe da igreja, no que diz respeito ao aspecto geográfico, é claro. Podemos estar longe da nossa casa, da nossa família, nosso cônjuge, enfim. Nós temos que entender o seguinte: onde nós estivermos, nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, o nosso testemunho tem que ser o mesmo, nossa conduta tem que ser a mesma. Lembram? Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, Atos 11, 26, a parte final do texto. Então quero fazer essa observação. O cuidado que os espiões de Josué tiveram para poder se conduzir corretamente. E vocês perceberam que as notícias sobre Deus já tinham chegado em Jericó, os milagres que Deus havia feito, abriu o Mar Vermelho, o poder de Deus de ter dado a várias cidades, vários reinos já nas mãos de Josué. Vocês viram que Raabe falou que estava todo mundo com medo. Ela reconheceu o poder de Deus. Ela deu uma declaração de fé aqui sendo uma prostituta. Por isso que eu estou falando, Deus conhecia o coração dela, sabia do temor que ela tinha pelo nome do Senhor, da reverência que ela tinha pelo nome do Senhor. Talvez ela não soubesse como é que ela ia sair daquela vida ali, mas ela, esperta, fez um acordo com eles, como a gente leu aqui no capítulo 2. Estou dando abrigo aqui a vocês, eu quero que vocês poupem minha vida, a vida da minha família, coisa e tal. Ela fez um acordo com eles, eles concordaram com esse acordo, ficou tudo apalavrado bonitinho. Ela protegeu eles, escondeu eles, deu fuga a eles, fez com que eles descessem pela corda, saíssem pelas montanhas, sem serem vistos pelos perseguidores ali de Jericó, e eles conseguiram escapar e contar tudo que eles viram para Josué, tudo que tinha acontecido com eles ali. Então, o que eu quero transmitir para você com esses ensinamentos de Josué capítulo 2? Tem muita gente que julga, mas Deus só usa fulano, beltrano, ciclano. Bom, Deus usa quem Ele quer. Eu não estou aqui dando incentivo para a pessoa viver de qualquer jeito. Eu posso viver de qualquer jeito, então que Deus vai me usar. Eu não disse isso, de jeito nenhum. Tá? O que eu estou dizendo aqui, no caso específico de Raabe, que vivia no ambiente de prostituição, Deus conhecia o coração dela, o desejo, a reverência, o temor que ela tinha do nome do Senhor, e Deus permitiu que ela chegasse, que ela abrigasse os espiões, para que acontecesse com ela o que eu vou ler para você agora aqui no capítulo 6, e você vai entender onde é que eu quero chegar. Vem comigo, hein? Vem comigo. Raabe, do lixo da prostituição ao luxo de fazer parte da genealogia de Jesus. Agora eu vou ler o capítulo 6 de Josué. Não vou ler todos os versos não. Vamos lá. Começando pelo verso 1. Josué capítulo 6. As portas de Jericó estavam muito bem trancadas. Por quê? Porque o povo tinha medo dos israelitas. Ninguém podia entrar nem sair. Verso 2. Disse o Senhor a Josué: entregarei a vocês Jericó, seu rei, e todos os seus soldados. Verso 3. Preste atenção. Todo o exército de Israel deverá marchar em volta da cidade, uma vez por dia durante 6 dias. Segura aí, ó. Tem muita gente que prega esse texto errado. Fala que Josué o exército deu 7 voltas em Jericó. Segura essa informação. Verso 3, presta atenção. É o que Deus falou para Josué, preste atenção. Todo o exército de Israel deverá marchar em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias.
Faz a conta. 1 vezes 6 igual a 6. Verso 4. 7 sacerdotes acompanharão as tropas, cada um levando uma corneta feita de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, as tropas marcharão em volta da cidade 7 vezes, com os sacerdotes tocando as cornetas. Prestaram atenção? Verso 3. Uma volta por dia durante 6 dias. Verso 4. No 7º dia, 7 voltas. Já tinham dado 6 voltas. Com mais 7, 13. Então, vamos aprender aqui. O exército não deu 7 voltas em torno de Jericó. Deu 13 voltas. Provei para você aqui. No verso 3, foi uma vez por dia durante 6 dias. Então, 1 vezes 6, 6. No 7º dia foram 7 voltas. Já tinham dado 6. Com mais 7, 13. Certo? Verso 5 agora. Quando os sacerdotes derem um toque forte e longo de corneta, todo o exército gritará a plenos pulmões. Como resultado, o muro da cidade virá abaixo. Então o exército invadirá a cidade, cada um avançando do ponto em que estiver. Vocês conseguiram entender, né? Vamos ler de novo agora, vamos para o verso 6. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e deu as seguintes instruções: levem a arca da aliança. 7 de vocês levarão as cornetas à frente da arca do Senhor. Verso 7. E ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os guerreiros armados irão à frente da arca do Senhor. Aí vai saltar para o 10. Do 7 saltou para o 10. Temos de fazer completo silêncio. Não deem o grito de guerra. Não levantem a voz. Não saia palavra alguma da sua boca, ordenou Josué, até o momento em que eu diga a vocês: agora gritem. Então vocês gritarão. Verso 11. Nesse momento, a arca do Senhor foi carregada ao redor dos muros da cidade, dando uma volta completa. Depois, todos se reuniram no acampamento e passaram a noite ali. Saltou para o 15 agora. Na manhã do 7º dia, bem cedo, saíram de novo. Só que, desta vez, rodearam a cidade 7 vezes. Somente nesse dia, rodearam a cidade 7 vezes. De novo a informação. Nos 6 primeiros dias, uma volta por dia. Agora foram 7. Então, eles deram 13 voltas no total. Verso 16. Na 7ª volta, quando os sacerdotes deram um forte e longo toque de corneta, Josué falou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade nas nossas mãos. Verso 17. A cidade, com tudo que nela existe, será destruída,
menos a prostituta Raabe e todos os que estiverem na casa dela, visto que ela protegeu os nossos espiões. Ouçam bem, não peguem coisa alguma da cidade. Obedeçam, porque do contrário cairá uma terrível desgraça e maldição sobre o acampamento de Israel. Verso 19. Toda a prata e o ouro, bem como os utensílios de bronze e de ferro, deverão ser dedicados ao Senhor e deverão ser levados para o tesouro do Senhor. Verso 20. Assim, quando os israelitas escutaram o toque das cornetas, gritaram a plenos pulmões. De repente, os muros da cidade vieram abaixo. Os israelitas, então, entraram por todos os lados da cidade, cada qual avançando do ponto em que se encontravam quando os muros caíram. Verso 21. Destruíram tudo o que nela havia: os homens, as mulheres, as crianças, os velhos, os bois, as ovelhas e os jumentos, tudo que nele havia. Verso 22. Mas Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: tratem de cumprir o que prometeram. Vão e libertem Raabe e todos os que estiveram com ela. Verso 23. Então os jovens espiões obedeceram e tiraram da cidade Raabe com seu pai, a sua mãe, seus irmãos e os outros parentes dela, bem como os bens deles. Eles ficaram alojados fora do acampamento de Israel. Verso 24. Os israelitas incendiaram então a cidade, queimando tudo o que nela havia, menos o ouro, a prata e os utensílios de bronze e de ferro, que foram entregues ao tesouro da casa do Senhor. Verso 25. Assim, Josué salvou a prostituta Raabe e os parentes que estavam com ela na sua casa. Eles vivem até hoje entre os israelitas. Isso foi feito porque Raabe protegeu os espiões que Jesus havia enviado a Jericó. Verso 26. Naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento: maldito seja o homem diante do Senhor que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Ele preveniu que, quando fosse feito o alicerce, o filho mais velho do reconstrutor morreria. E quando fossem colocadas as portas da cidade, morreria o filho mais moço. Verso 27. Assim, o Senhor estava com Josué,
e a sua fama começou a se espalhar por toda a região. Vamos lá. Nesse capítulo aqui, que é o capítulo 6, o que é que a gente observa nesse capítulo? A gente observa algumas coisas bastante importantes aqui. Primeiro, que Josué planejou, pegou todas as informações dadas pelos espiões e planejou a entrada dele e de todo o exército em Jericó. Mas ele esteve atento a ouvir a voz do Senhor. E o primeiro ensinamento desse capítulo, que é bastante importante, é o seguinte: tudo que a gente vier a fazer, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Ah, mas tem coisa que sou eu que tenho que fazer. Eu não disse que é para Deus fazer tudo. Eu disse para a gente ouvir a voz de Deus. Então, se a pessoa vai escolher alguém para casar, Deus não vai escolher a pessoa, mas a gente vai ouvir a voz do Senhor. Sim, a gente tem que estar sensível à voz do Senhor, porque Ele pode sim apontar o caminho, tipo, dar a gente as estratégias, e assim qualquer coisa que a gente fizer. E foi o que Josué fez aqui. Ele ouviu atentamente as instruções que o Senhor deu a ele. Você vai fazer assim, assim e assim. E se vocês prestarem atenção no texto lido, vocês vão ver que Josué se preocupou em levar a arca. Só para lembrar, no Antigo Testamento, a arca da aliança simbolizava a presença do Senhor entre o povo. Hoje, nós não precisamos da arca da aliança. Jesus já morreu na cruz por nós, o Espírito Santo já foi derramado, então o Senhor já está conosco. A gente só o convida para estar conosco, direto. O Senhor já está conosco. Já está indo à nossa frente. Não é necessário ter a arca da aliança simbolizando a presença do Senhor, porque Ele já está em nós, já está conosco. Então Josué teve essa preocupação de levar a arca da aliança simbolizando o Senhor, se preocupou os 7 sacerdotes com as cornetas feitas conforme as instruções que o Senhor deu, e todas as instruções. Nos 6 primeiros dias, 1 volta por dia. No 7º dia, 7 voltas. E tudo em silêncio. Somente na 7ª volta, no 7º dia, é que houve a permissão do Senhor para o povo gritar e as muralhas caíram. E aí a gente aprende o seguinte também. Quando Deus quer derrubar, Ele derruba. As muralhas de Jericó, elas eram indestrutíveis. Só que para Deus não tem nada que seja impossível. A gente está falando de um Deus que já tinha aberto o Mar Vermelho para o povo passar, já tinha aberto o Rio Jordão, já tinha transformado água amarga em água doce, já tinha coberto o povo com a nuvem de glória para poder poupar do calor, já tinha levantado a coluna de fogo durante a noite no deserto para proteger o povo do frio, não deixou sapata apodrecer, não deixou o maná todo dia caindo, a provisão do dia. Então, a gente já via Deus exercendo inúmeros milagres ali no meio do deserto. Então, derrubar o muro era algo que para Deus era mole. E assim aconteceu. E a gente vê que houve obediência, não somente de Josué às ordens do Senhor, mas houve a obediência do povo israelita àquilo que o seu líder estava transmitindo. Então aqui também eu quero transmitir outra coisa para você. Obedeça a voz do seu líder. Vamos lá. Quem é o seu líder? Você é filho, está dentro de casa, está solteiro, está debaixo da asa do teto do seu pai? Então ouça a orientação do seu pai e da sua mãe. Eles comandam a casa, não é você que é filho. Você, filho, quando casar, você comanda a sua casa, mas na casa do seu pai, a casa é dele. Quem canta de galo é ele. Então obedeça a liderança do seu pai. E essa é a primeira coisa que eu tenho para falar. Seu trabalho, você é empregado? Obedeça às ordens do seu patrão. Você é uma ovelha, um crente? Obedeça a liderança do seu pastor. Então aqui a gente vê que o povo israelita obedeceu à orientação de Josué. Ele sabia o que Josué
era o líder levantado por Deus para conduzi-los. E eles obedeceram às instruções que Josué estava transmitindo, sabendo eles que Josué estava transmitindo algo que Deus havia estipulado para ele falar. E aqui, lembra que eu falei que no capítulo 2 Deus conhecia o coração de Raabe, porque ela sabia não somente daquilo que Deus fazia, mas ela reconhecia, tinha temor, tinha reverência. Ela aproveitou para poder pedir aos espiões para poupar ela. Vocês viram que Josué logo lembrou a eles, ó, tratem de cumprir o que vocês prometeram a Raabe. Aqui eu quero trazer outra coisa. Nossa palavra é sim, sim, não, não. Dá uma lidinha nos textos aí que eu coloquei sobre o combate às fake news. Ali tem um monte de texto falando sobre mentira, tá? Até porque fake news nada mais é do que um conjunto de mentiras. Pois é. O nosso falar é sim, sim, não, não. Eu não posso chegar a dizer que vou pagar e não pago. Eu não posso dizer que vou fazer e não faço. Não posso prometer uma coisa e não cumprir. Então aqui a gente vê que Raabe fez um acordo com eles, com os espiões, e Josué sabia desse acordo, e ele fez questão de mandar os espiões cumprirem o acordo que eles fizeram com Raabe. Cumpram o que vocês prometeram. E assim os espiões, eles honraram a palavra que eles deram a Raabe e cumpriram. Raabe fez a parte dela, deu abrigo, deu guarida, deu fuga para eles. Então, no mínimo, eles deveriam fazer a mesma coisa, honrar a palavra deles. Ah, e ela também obedeceu, deixou a corda lá vermelha para sinalizar que aquela casa estava protegida. Então, eles aqui cumpriram a parte deles e protegeram Raabe e a família deles. E aqui a gente vê que Raabe ficou acampada ali com a sua família fora ali do acampamento de Israel, mas logo em seguida ela seguiu com eles. Ela seguiu a trajetória deles. Ela decidiu acompanhá-los. Ela reconheceu o Deus deles. E aqui eu quero chamar a atenção para você para mais uma coisa importante aqui. A gente vê muito crente judaizante hoje em dia. Entendeu? Eu não sei por que tem tanto crente aí que bota a bandeira de Israel, que idolatra Israel. Israel de hoje que tem aí nem é cristão. A religião predominante lá é o judaísmo. O cristianismo lá é pequenininho, tá? Mas eu não quero nem levar para o lado de Israel, o Israel político aí de hoje aí, tá? Eu quero lembrar para você o seguinte. Então, eu toquei nesse assunto, negócio de Israel, porque a gente vê que tem uns crentes hoje aí que são exclusivistas. Mesmo no Antigo Testamento, a gente vê que Deus queria alcançar toda a humanidade. Deus não estava ali só para os judeus. Não, sou só dos judeus, sou só dos israelitas. Não. Deus queria alcançar a toda a humanidade. E eu posso mostrar para você dentro do Antigo Testamento. Posso começar aqui pela Raabe. Raabe era uma cananeia, ela não era judia, ela não era de Israel, ela não era israelita, ela era uma cananeia. Jericó pertencia ali a Canaã. Ela era uma cananeia. E ainda assim, Deus quis alcançar essa mulher. E deixa eu te falar uma coisa que você vai conferir comigo aqui em Mateus capítulo 1. Outra mulher que foi alcançada pelo Senhor, Ruth, era uma moabita, da cidade de Moabe, do reino de Moabe. Quem era Moabe? Só para a gente lembrar, Moabe, filho mais velho da relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais velha. Lembra da história? Gênesis 19? Já preguei aqui, inclusive. A filha mais velha deu um pouco de vinho para Ló, não para ele ficar embriagado, porque senão ele não ia conseguir nem ter a condição física, se é que você me entende, para poder fazer um filho nela. Então ela deu uma quantidade de vinho para ele ficar meio alegrinho e tal, com condição suficiente para ele poder fazer o filho nela que ela queria. Então ele estava de pilequinho, tal, estava ali alegrinho, tal, mas não estava embriagadão não, porque quando a pessoa está totalmente bêbada, não acontece. O homem não consegue
O homem não consegue ficar em condição física para poder ter a relação. Não rola. Então, ela deu a quantidade de vinho suficiente para ele poder ter a condição para poder ter a relação. E dessa filha mais velha surgiu Moabe, que deu origem aos moabitas. Ruth era uma moabita. E ela foi alcançada também para servir ao Senhor, através do testemunho da sua sogra, Noemi. Quer outro exemplo? Jonas. Deus mandou ele para onde? Para Nínive, capital da Assíria, Oriente Médio. Porque Deus queria salvar aquele povo. Ali a palavra foi pregada, o povo não quis, porque 100 anos depois, você vai procurar na sua Bíblia, você vai ver que Naum, Deus mandou Naum voltar lá para entregar a sentença da destruição de Nínive. Mas enfim, só para você entender que o amor de Deus é tão grande que Ele quer alcançar a toda criatura. Então está na hora da gente parar de preconceito. E é por isso que eu não consigo entender crente preconceituoso. Por isso que eu não consigo entender esses crentes aí que dizem que são bolsonaristas e ficam fazendo acepção de pessoas. Ao invés de vocês xingarem quem vota no Lula, xingar de esquerdopata, xingar disso, daquilo, daquilo outro, vocês deveriam ser os primeiros a ter o amor de Cristo no coração e levar o Evangelho para esse povo, tá? Me prova dentro da Bíblia que eu estou errado no que eu estou falando. Se você me provar dentro da Bíblia que eu estou errado, eu dou o braço a torcer. Mas você sabe que eu estou certo. Você sabe que à luz da palavra de Deus eu estou certo. Mateus 28:20, Jesus mandou levar o Evangelho a toda criatura. E eu estou aqui na internet pregando para toda criatura. E todas as vezes que eu estiver no púlpito de alguma igreja, eu vou pregar a palavra de Deus para todos que estiverem ali. A palavra é pregada para todos. Eu estou pregando a palavra aqui. O que você vai fazer com a palavra que você está ouvindo aí, a decisão é sua. Se você vai passar o vídeo, se você vai prestar atenção no vídeo, a decisão é sua. A minha obrigação é pregar a palavra. Voltando aqui, Raabe acompanhou o povo de Israel. Ela abriu o coração dela para fazer parte do reino de Deus. Vamos ler Mateus 1 que você vai ver a partir de agora aqui o que eu afirmo para você. Vem comigo. Raabe, do lixo da prostituição ao luxo de fazer parte da genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1. Vamos ler para você aqui. Bem rapidinho para a gente poder finalizar. Mateus 1. Verso 5. Se você ler a genealogia toda, você vai ver que só fala de homem. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, você vem. Verso 5. Salmão foi o pai de Boaz. E a mãe deste foi, ó ela aqui, ó, Raabe. Vou repetir o texto, ó. Salmão foi o pai de Boaz, e a mãe deste foi Raabe. Vamos lembrar que o povo de Israel não vivia em fornicação. O povo de Israel vivia uma vida santa. Para Raabe fazer parte da genealogia de Jesus, ela casou com Salmão e foi mãe de Boaz. Acabei de ler aqui para você. Boaz foi o pai de Obed, e a mãe deste foi Ruth. Ó a Ruth aqui, lembra da Ruth? Que quando chegou na terra da sogra dela, Noemi, foi trabalhar para poder ajudar, para poder levar alimento para ela e para a sogra. E a fazenda era de quem? Do Boaz. E vocês lembram que Boaz favoreceu ela? E ela, tipo assim, fez massagem nos pés dele. Você lê o texto lá, lê o livro de Ruth lá que você vai ver. Ela aproveitou a oportunidade que ela teve ali para mudar a história da vida dela. Ó ela aqui, ó, na genealogia de Jesus. E interessante que você não encontra outra mulher. Obed foi o pai de Jessé. E o verso 6, Jessé foi o pai do rei Davi. Vamos recapitular aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o verso 6 de novo. Jessé, lembra do Jessé? Samuel foi na casa dele, ungiu o rei. Davi. Então vamos lá. Jessé, pai de Davi, certo? Vamos voltar aqui no verso 5. Obed foi o pai de Jessé. Então, se Obed foi pai de Jessé, ele era o quê? Avô de Davi.
Vamos voltar aqui no verso 5 ainda, né? Boaz foi pai de Obed, a mãe dele foi Ruth. Então, Obed era filho de Ruth, pai de Jessé. Jessé era o quê? Neto de Ruth. Jessé era pai de Davi. Obed era pai de Jessé. Ruth era mãe do Obed. Logo, Ruth era bisavó de Davi. Por ela ser casada com Boaz, quem era a mãe do Boaz? Raabe. Raabe era o que de Ruth? Sogra. Raabe e Ruth foram sogra e nora. Então Raabe, que era mãe do Boaz, que por sua vez foi o pai de Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, logo Raabe era tataravó de Davi. Vocês se ligaram? Faz a continha que você vai ver. Por isso eu destaquei para você esses dois versos aqui. E tanto Raabe quanto Ruth foram as únicas mulheres citadas na genealogia de Jesus. Para você ver o tamanho da importância de Raabe. Tá? Que muita gente só vê como a prostituta. A prostituta. Ah, não vou botar nunca o nome da minha filha de Raabe, que é nome de prostituta. Mas essa mesma prostituta que teve seu encontro com Deus após esse incidente aqui, a destruição de Jericó, acompanhou os israelitas, abraçou o Deus dos israelitas, casou com Salmão, foi mãe de Boaz, que por sua vez casou com Ruth, foi pai do Obed, o Obed foi o pai do Jessé, o Jessé foi o pai do Davi. Então Raabe faz parte da genealogia de Jesus, porque Jesus ele era descendente direto de Davi. Você vai pesquisar mais lá na frente, você vai ver, você vai chegar no José. José era o descendente sanguíneo de Davi. E você vai lembrar que Jesus foi prometido o Messias vindo da descendência de Davi, está aqui. Da tribo de Judá, está aqui. O leão da tribo de Judá. A bandeira de Judá, o símbolo da bandeira de Judá era o leão. Por isso que se fala que Jesus era o leão da tribo de Judá. Meus queridos, somente até aqui foi o que o Senhor ministrou meu coração. E o tema dessa mensagem foi Raabe, do lixo da prostituição ao luxo de fazer parte da genealogia de Jesus. E eu quero aproveitar aqui essa mensagem para dizer para você o seguinte: eu tenho um livro pronto chamado É Tempo de Recomeçar. Eu estou orando para saber quando eu posso publicá-lo. Nesse livro eu conto com riqueza de detalhes tudo sobre a vida de Raabe. Aqui eu falei só um pouquinho. No livro eu falo muito mais. E no livro eu conto também a história de Ruth. Eu emendo com as duas, tá? É Tempo de Recomeçar. Duas mulheres que aproveitaram oportunidades que Deus lhes concedeu para elas mudarem as histórias das suas vidas, tá? É Tempo de Recomeçar. Eu estou orando ainda para ver se Deus vai me autorizar a colocar esse livro na linha de frente para 2025, se Deus vai levantar, vai me inspirar para escrever outro livro para ir na frente. Eu publico meus livros debaixo de oração. Não é porque eu sou escritor que eu vou publicar, eu quero publicar esse. Não, é debaixo de oração. Eu escrevo debaixo de oração, eu publico debaixo de oração. E é isso aí, tá? E que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, Deus continue abençoando grandemente a sua família. Muito obrigado porque você ficou até aqui, muito obrigado porque você me deu o privilégio de trazer essa palavra para você. Muito obrigado porque você me deu o privilégio de entrar na sua casa por meio das suas redes sociais. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá bom? Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são muito importantes, me ajudam pra caramba. Você sinaliza que o vídeo é bom, que você quer que mais pessoas vejam. E não se esqueça de me seguir, de me acompanhar nessa plataforma. Na plataforma vermelha do vídeo grande, eu boto o vídeo uma vez por semana. Nas outras plataformas eu faço as edições, os cortes e coloco o vídeo lá todo dia. Quando eu falo corte é edição, tá?
Porque tem gente que corta e bota só o que quer e manipula. A minha é só a edição. Aí saca parte 1, parte 2, parte 3, para você poder acompanhar. Sem manipulação, tá? Sem edição. Espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.